Adquira cursos e livros, clicando nos links na descrição. Salve Roma! Programa Em Defesa da Fé vai dar continuidade ao que falamos na semana passada. Semana passada nós falamos aqui sobre imagens de escultura. Mostramos a diferença entre imagem de escultura e ídolos. Mostramos que ídolos é uma abominação para Deus. O culto aos ídolos é uma abominação para Deus. Porém, o culto às imagens sagradas, Deus autoriza, manda fazer e é agradável a Deus, como nós mostramos lá em 1 Reis, né? O templo de Salomão repleto de imagens e Deus se agradou daquilo que cobriu o templo com sua nuvem. Mostramos lá em 1 Crônicas 15:15, Deus mandando o povo fazer procissão com as imagens da arca. Então essa diferença entre imagens que são agradáveis a Deus e os ídolos, que eram deuses do Antigo Testamento. Os deuses nada tem a ver com a imagem de santos. Então hoje vamos dar uma continuidade um pouco a questão para a gente compreender o que é venerar e o que é idolatria, compreender também a questão de relíquia e a questão do sinal da cruz, vai ser abordado hoje aqui também, a questão da cruz como símbolo salvífico do povo de Deus. O povo confunde muito a questão de adorar, né? Eu me lembro que quando eu era protestante, talvez eu fui dizer que adorava uma comida X ou Y, e um amigo de denominação me repreendeu. Não, adorar só a Deus. O termo adorar, ele é muito amplo. Ele engloba reverenciar, venerar, e engloba também amar extremamente. E também quer dizer idolatrar, né? Pode ter o sentido de latrel, que é adoração, né? Idolatria, e pode ter o sentido de iduléu, que é honrar, né? Então tem que saber diferenciar isso. Como o termo venerar, ele é muito amplo também, né? Do latim venerare, né? Tratar com profundo respeito, né? Você vê que lá em Lucas 18:20, Jesus diz: honra teu pai e tua mãe. Então honraria não é pecado. João 12:26, Jesus diz: se alguém me serve, meu pai o honrará. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Então os santos que serviram a Deus serão honrados pelo Pai. E lá em 1 Pedro 2,17, São Pedro diz: honrai a todos. Então você vê que venerar, honrar, não tem nada a ver com idolatria, né? Vamos ver também aquela questão da adoração, do sentido de latreia, que só compete a Deus. Vem alguém acusar um católico: católico adora imagem. Aonde diz na Bíblia que católico adora imagem? Aonde diz na Bíblia que se deve adorar a imagem? Aí o católico fica: não, mas eu não adoro imagem. Eu reverencio a memória dos santos que está na imagem. Aí você pode dizer assim: e aonde está no catecismo que se deve adorar a imagem? O catecismo diz, lá no catecismo 2096 diz que a adoração só compete a Deus. Como Jesus diz em Mateus 4:10, adorarás o teu Deus. Então eles confundem, para atacar os católicos, para atacar a igreja, eles confundem a honraria, a veneração com idolatria. Alguns confundem propositalmente para acusar e outros confundem por ignorância. Eu mostrei que Josué se prostrou diante de uma imagem de escultura, lá em Josué 7:6. Mas Josué adorava somente a Deus, mas se prostrou por respeito diante de uma imagem de escultura, como Moisés, que era adorador de Deus. A Moisés, Deus confiou toda a casa de Deus, todo o rebanho judaico, veterotestamentário, Deus confiou a Moisés. E Moisés se prostrou diante do sogro, em Êxodo 18. Então, não tem nada a ver se prostrar com adorar, né? Pode se prostrar e adorar. E se prostrar por respeito, por uma questão de honraria. Então vamos lá, esse termo também do venerado, latim venerarum, né? Em outras terminações, né? Tá, venerare, do grego sevemal, né? Ter respeito, né? Você vê que lá em Gênesis 18:2, a passagem assim, ó: Abraão, levantando os olhos, viu 3 varões em pé, e prostrando em terra, os adorou. Alguns teólogos dizem que isso aqui é uma prefiguração da Trindade, né?
Mas o termo adorou está aqui, adorou mesmo, né? Et adoravit, na Vulgata, em latim, na Bíblia compilada por São Jerônimo, está o termo et adoravit, e adorou, né? Vamos ver também na Bíblia protestante, em Hebreus 13, 14. Olha que essa é a Bíblia mais usada pelos protestantes, a Bíblia João Ferreira de Almeida. Na Bíblia mais usada pelos protestantes está o termo venerar. Explicitamente não se refere a Deus. Lá em Hebreus 13, versículo 4, está bem claro na Bíblia Almeida. Hebreus 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Na Bíblia protestante, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Na Bíblia protestante, mandando venerar o matrimônio, ter respeito pelo matrimônio. Como é que eles podem chegar para nós católicos e dizer que venerar é o mesmo que idolatrar? Que o culto de latreia, de adoração, só compete a Deus. Mas na Bíblia protestante está mandando venerar o matrimônio. Ou seja, é muita falta de entendimento da parte de quem acusa a igreja. Não é? Eles confundem tudo, faz um embolado, né, na mente e termina fazendo embolado na mente de alguns católicos que não estão perseverando. Né? Aí depois o cara está testemunhando, eu era católico, sou ex-católico. Aí não ia à missa, não se confessava, não recebia a Eucaristia, não procurava conhecer a igreja e sai dizendo que é ex-católico. Minha gente, falso testemunho, né? Católico que vai à missa, que recebe a Eucaristia, que se confessa, que reza o texto, não perde a fé não, minha gente. Vamos lá. Santo Agostinho disse uma coisa incrível sobre a questão de veneração, as relíquias, né? Não há, pois, superstição alguma nas peregrinações do povo cristão a certos lugares em que Deus obra milagres pelas relíquias ou imagens dos santos. Olha aí, na era quase primitiva, no comecinho da igreja, o mesmo pensamento de hoje. Não há superstição alguma nessas peregrinações, na veneração a relíquias, nem imagens de santos. Por quê? O cara vai viajar para ver o corpo incorrupto de Padre Pio, o cara vai e recebe uma graça. Claro, isso está na Bíblia, minha gente. Os santos, os ossos dos santos operaram milagres na Bíblia, isso é comum. Vamos ver aqui. Em Eclesiástico 48, versículo 12, diz assim: quando Elias foi envolvido pelo turbilhão, Eliseu ficou repleto do espírito dele. Durante a vida, Eliseu não tremeu diante dos poderosos. Ninguém conseguiu dominá-lo. Nada era difícil demais para ele. E mesmo morto ainda profetizou. Eu estou no capítulo de Eclesiástico 48, versículo 13, que diz que Eliseu, mesmo morto, profetizou. E o versículo 14 diz: durante a vida realizou prodígios, e depois de morto, suas obras foram maravilhosas. Esse foi um dos livros retirados da Bíblia protestante. Aí eles podem chegar a indagar o católico e dizer: mas esse livro não tem na nossa Bíblia. Essa história que Eliseu, depois de morto, operou maravilhas, isso não tem na Bíblia protestante. Tem. Não tem esse livro. Mas tem um livro de Reis. 1º e 2º Reis conta a mesma história. Que Eliseu, depois de morto, operou maravilhas. Qualquer Bíblia protestante, se o irmão protestante está assistindo a TV, abra sua Bíblia em 2º Reis 13, 20, que vai dizer que Eliseu, depois de morto, operou maravilhas. Deus opera maravilhas através de seus santos, mortos ou vivos, que todos vivem para Deus. Aquele que crê jamais morrerá. Os santos não estão mortos, estão falecidos, mas não estão mortos
no sentido espiritual. Estão ressurretos em Cristo. Vamos lá. Qualquer Bíblia protestante tem um livro de Reis, 1º e 2º Reis. 2º Reis 13 e 20. 2º Reis, capítulo 13, do versículo 20 ao 21. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Então, na Bíblia protestante, tem esse livro de Reis, lá em 2º Reis 13, 20 e 21, mostra que o cadáver, ao tocar os ossos de Eliseu, retomou a vida. Então não tem superstição nenhuma, isso é um costume do povo de Deus e toda a cristandade. Desde o início, desde o começo dos tempos, tinha esse mesmo costume que a igreja mantém até hoje. O costume de relíquias, de venerar os santos. A igreja, ela peregrina na terra há 2000 anos. Então ela guarda essas tradições de acordo com as escrituras. Olha que interessante. Em 2 Tessalonicenses 2:15 diz assim, ó: assim, pois, irmãos, ficai firmes e guardai as tradições. Guardai as tradições. E em 2 Tessalonicenses 3:6 diz para nos afastarmos de todo irmão que não guarda a tradição. Ou seja, não faz parte do corpo quem não está de acordo com a tradição da igreja. Porque a tradição da igreja é perfeita, de acordo com as escrituras. Do mesmo jeito que está lá o corpo incorrupto de Santa Bernadette, de Padre Pio, de Pietreutina, na região de Puglia. Então, tá do mesmo jeito, tinha esse mesmo costume. O povo de Deus sempre teve esse costume. Vamos ver lá no início, como se venerava as relíquias. Ó. Lá em Êxodo 13, versículo 19, Moisés levou consigo os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levarei daqui os meus ossos convosco. Então, como podemos ver, não tem problema nenhum, é tudo bíblico. A igreja, como sempre, em tudo, perfeitamente de acordo com a Bíblia. No próximo bloco, vamos mostrar mais um pouco sobre a questão das relíquias, de maravilhas que são operadas através da veneração às relíquias, da veneração aos santos. Como Deus opera maravilhas dessa forma. E vamos mostrar também a questão da cruz. Aquela questão da cruz que é tão atacada, né, pelos nossos irmãos protestantes. Até o próximo bloco com o programa Em Defesa da Fé.